ir vendo vocês, ir conhecendo vocês, então fiquem tranquilos, tá bom? E se você está aqui essa noite, provavelmente é porque você acredita, ou, quiçá, quer voltar a acreditar que é possível alfabetizar todos os seus alunos. Então, respira fundo e vem comigo. Esse espaço é um espaço seguro, é um espaço real e é sem julgamento. Então, já vamos começar aí a nossa interação e me conta uma coisa aqui no chat. Escreve uma palavra que representa o que você está sentindo agora, nesse começo de ano letivo. Se é cansaço, se você está se sentindo esperançoso, esperançoso, ansioso, sobrecarregado, com medo, o que você está sentindo nesse momento? O que está passando na sua cabeça? Qual é a sua expectativa? Está feliz? Está contente porque conseguiu uma turma? Estou com muito medo, estou desesperada, não sei o que fazer. Como é que vocês estão? Coloca aqui para mim. Eu estou vendo aí bastante coisa. Medo de não dar conta. O meu áudio está baixo, eu vou aumentar aqui um pouquinho. Vamos ver se é o meu. Calma aí. Eu coloquei aqui, eu estou no máximo. Dá uma conferida no de vocês, no som, ajuste do telefone. Esperança, com medo, bastante determinação, apesar do nervoso. Eu ainda não consegui turma, mas vai conseguir, tá só começando, né? Ainda tem muito ajuste, nervoso. Realmente, gente, acaba que a gente acaba sentindo um pouco de tudo isso mesmo que vocês foram colocando, né? E aí, se você colocou aí que você está cansada, ansiosa, insegura, você não está sozinho, né? Você não está sozinha. E se você escreveu que você está aí com essa esperança, né? Segura isso aí, porque é isso e é por aqui que a gente começa, né? É nessa esperança de que as coisas vão dar certo. É na esperança de que a gente vai conseguir aquilo que a gente tanto almejou. Quando a gente estava lá na faculdade, a gente quis tanto uma sala de aula, a gente quis tanto uma turma, a gente quis tanto, né? Sonhou tanto pelo tão sonhado concurso público, a efetivação, ter uma vida aí na carreira acadêmica, e agora chegou o momento. E eu quero que você também seja muito sincera, muito sincero comigo, e coloque aí no chat agora só sim ou não, tudo bem? Você já entrou na sala de aula sentindo que você precisava dar conta de tudo, mas sem saber exatamente por onde começar a alfabetizar? Sim ou não? Como que foi? Como que é isso? Vocês já sentiram isso? Sim ou não? Já tiveram medo de estar lá na sala de alfabetização? Vocês já pensaram que não iam dar conta? Como é que foi isso? Como é que é isso para vocês? Sim, sim. Muitíssimo, sim, já sim. Muito, né? É exatamente isso. Né? Todos nós aqui, independente do nosso tempo de sala de aula, independente da situação em que a gente esteja vivendo, pode ser uma situação confortável. Eu já estou nessa escola há anos, eu já conheço os colegas, eu sei mais ou menos como é que é a clientela, e mesmo assim, a gente também se sente seguro. E não pensem que vocês, que, eu nunca fui assim. Eu também já fui assim, né? Estar aqui hoje me causa muito nervoso, apesar de toda uma preparação, de todo um momento, de toda uma situação. Mas tem essa ansiedade, essa expectativa. Será que eu vou dar conta? Será que eles vão gostar do meu conteúdo? Será que eu vou conseguir responder tudo o que eles querem? Né? E esse encontro, esse momento aqui, é exatamente para isso, para vocês verem que nós estamos falando de uma mesma realidade. Eu já dei aula, depois eu vou contar um pouquinho aí da minha história, para quem não me acompanha tanto, no ensino superior. E muitas vezes eu escutava a seguinte pergunta: ai, Kelly, é mais fácil dar aula para criança ou para adulto? Dar aula é a mesma situação, né? Aluno é aluno.
ser professor tem essa ânsia, essa expectativa, por quê? Porque a gente espera atender demais as necessidades do outro, fazer com que o outro aprenda a partir daquilo que nós estamos falando. Será que a minha fala está atingindo todos os meus alunos? Eu estou conseguindo fazer com que todos os meus alunos aprendam? Será que tudo que eu estou fazendo está sendo enxergado pelas pessoas? Porque a gente também tem essa expectativa, né? Será que as mães estão reconhecendo o que eu estou fazendo? Será que a diretora enxerga tudo que eu faço, tudo que eu trago para os meus alunos? Será que a minha coordenadora vê que eu vou lá e faço tudo que ela pede e mesmo assim parece que eu não estou dando conta e tudo mais? A gente tem tudo isso, né, na nossa cabeça. E hoje, esse encontro é exatamente para a gente tirar, né, da nossa cabeça algumas misticidades que nós temos do tipo atividades prontas. Né? Eu não vou aparecer aqui, eu não vou estar aqui para dar ou vender ou qualquer coisa do tipo com uma cartilha milagrosa. Nós vamos falar sobre você, sobre as suas ações, sobre o seu olhar, sobre as suas decisões pedagógicas. Agora eu tenho uma pergunta chave para você que vai mudar tudo isso que nós estávamos falando até agora e até mesmo o seu jeito de pensar. Como você sente, né? Como você sente que conhece de verdade os seus alunos? O que eles já sabem sobre a leitura e a escrita nesse momento do ano? Principalmente para quem pegou segundo, terceiro, quarto, quinto ano. Como que você está se sentindo? Você está seguro a respeito do que os seus alunos já sabem? Você está, em parte, seguro? Eu não conheço muito. Ou ainda não, eu não sei nada, porque eu peguei um primeiro ano, ou eu peguei a série de alfabetização lá da educação infantil, então eu não sei nada, nada. Eu ainda não tenho nenhuma dimensão do que os meus alunos sabem relacionado à leitura e à escrita neste momento do ano. Ou eu tenho um certo conhecimento, porque minha colega, que era da turma ano passado, então ela me contou mais ou menos. Vocês têm esse conhecimento? Sim? Não? Em partes, né? Mais ou menos. Como é que vocês estão nisso, de saber em que ponto o seu aluno está no processo de alfabetização? Alguns colocaram sim, outros que ainda não. Tá mesclando aí a situação, né? Vocês estão nessa linha tênue aí entre, né? Eu conheço, não conheço, sei, não sei. Então, guarda aí essa resposta que você sabe, ou que você sabe em partes, ou que você ainda não sabe em que momento o seu aluno está, porque ela vai ser o seu ponto de partida em tudo que nós vamos construir aqui essa noite. Aqui, ninguém vai ser julgado, ninguém ainda, né, vai ser aquela pessoa que já tinha que saber disso, né? Aqui é um momento que a gente vai aprender a olhar, a planejar, a intervir com intenção. Porque alfabetizar com propósito não é fazer mais, é fazer melhor, com consistência e com estratégia. E se você acredita que o seu aluno pode aprender mais do que o sistema espera, se você sente que pode fazer diferente, então você está no lugar certo. Hoje, eu quero caminhar com você e eu prometo que você não vai sair daqui a mesma professora, o mesmo professor que você chegou aqui nessa noite. Agora que a gente se encontrou, né, que a gente se conectou aí de verdade, deixa eu mostrar por que é possível alfabetizar todos os seus alunos e como você pode começar ainda este ano. Você já parou para pensar que é possível alfabetizar todos os seus alunos, fazendo com que eles saiam lendo e escrevendo com proficiência de verdade? E se eu te dissesse que sim, isso é possível. E mais do que isso, você pode ser o professor que vai fazer parte dessa virada na vida do seu aluno. Eu não digo isso por achismo, eu acho que você vai conseguir. Eu digo isso com propriedade, com vivência, com método, com propósito. Eu atuei em salas de alfabetização em contextos reais e desafiadores. Um deles foi o ano que eu peguei uma turma de terceiro ano, que ela tinha 37 alunos, sendo que 14 alunos eram não alfabetizados. Alunos esses que estavam vivendo o último ano esperando a tal alfabetização.
O desafio não é pequeno. Vocês sabem disso, vocês estão vivendo isso. Alguns aqui devem estar exatamente nessa situação. Como já é da escola, como é da casa, né? Já conhece a turma que pegou e já sabe que vai se deparar muitas vezes com essa realidade ou algo até vezes pior, né? A gente sempre encontra aqui nos encontros salas até mesmo multissereadas, onde tem pessoas que vão ter alunos de primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano numa mesma sala de aula. Eu acredito que deva ser a situação de alguns aqui. Tem alguém aí do multissereado? Põe um eu aí, uma mãozinha, alguma coisa para me ver. E o objetivo, né, dessa minha turma, com esses meus alunos, é que eles lessem, escrevessem e compreendessem os textos. E eles conseguiram. E não foi por milagre, não. Não foi nem por uma cartilha mágica, mas por um planejamento com intervenção pedagógica intencional e o respeito às hipóteses escritas dos meus alunos. Eu sabia exatamente o que eles precisavam e exatamente onde e como eu deveria atuar. O que é isso? É eu conhecer a real necessidade de cada um desses alunos, tanto dos 14 quanto os demais, e fazer propostas de ações e intervenções que os fizesse avançar em sua hipótese de escrita, mas sem desconsiderar aquilo que eles já traziam de conhecimento, muito menos fazer com que eles avançassem com algo que eles ainda não tinham condições de se aproximar. E eu vivi também uma experiência muito profunda e transformadora no ensino superior, em um projeto de alfabetização que eu criei, que aos sábados eu e as alunas da faculdade, nós íamos até escolas públicas para alfabetizar crianças que não estavam alfabetizadas no seu ano de origem. E sabe o que elas ouviam dessas crianças? Vocês foram as únicas que me ensinaram a ler e escrever. Vocês foram as únicas que olharam para mim e atenderam realmente uma necessidade que eu tinha, que era ler. Vocês foram as únicas que fizeram com que eu aprendesse. Você foi a primeira professora que olhou para mim e fez com que eu aprendesse a escrever. Meu sonho era escrever e você fez isso para mim. E isso não acontece por acaso, não. Né? Isso acontece quando? Quando a gente olha para o nosso aluno e olha o que ele já sabe, valorizando quem ele é e fazendo um planejamento a partir da sua realidade. E foi por isso que eu fui fazer o meu doutorado em educação, para sustentar com a ciência, né, com a explicação, com a teoria, como que aquilo que eu já vivia na prática, eu conseguia colocar em exercício lá na sala de aula, tanto na teoria, no ensino superior, quanto quando eu levava elas à prática lá no processo de alfabetização desses alunos. E aí veio o momento que eu coloquei que sim, é possível alfabetizar com eficácia quando você utiliza métodos, estratégias e intervenções adequadas. A gente conseguia, num curto espaço de tempo, numa realidade extremamente difícil, por vezes até caótica, porque chegávamos em escolas que na noite anterior, na sexta-feira, os alunos do ensino médio noturno, para não ter aulas ou para conseguirem ir embora mais cedo, eles estouravam a caixa de luz, porque daí a escola ficava sem luz, eles tinham que ser dispensados. Por vezes teve guerra de giz, nós chegamos, não tinha chão para pisar, era só giz e aquele giz estourando. Tudo isso nos fazia nos deparar com uma realidade que nós precisávamos preparar o ambiente para receber esses alunos. Carteiras rabiscadas com os desenhos mais obscenos e as palavras mais de baixo calão que vocês podem imaginar. E nós organizávamos tudo aquilo ali, todo aquele cenário, todo aquele contexto para aproximar eles de um ambiente que o fizesse sentir prazer em estar ali, em aprender a se alfabetizar enquanto contexto, enquanto realidade. Nós não saíamos da situação deles, mas nós levávamos a situação deles para uma situação real, de proximidade com o conhecimento. E mais do que isso, nós nos deparamos com alunos que chegavam na escola com fome, porque eles não tinham se alimentado na noite anterior e nem antes de ir para a aula aos sábados. Então, a gente viu um outro contexto, que com fome ninguém aprendia. Então, nós servíamos um lanche, um cafezinho simples ali para as crianças, e então íamos dar aula para eles, porque aí de barriga cheia, né, o negócio funciona melhor. Pelo meu rostinho gordinho, você já vê
que eu gosto de comer, né? Então, a gente já fazia ali um contexto da realidade, de aproximar eles, de mostrar para eles que eles eram importantes, que aquele ambiente para eles, né, que era deles, tinha um valor. E esse valor foi sendo agregado ao longo do período. Nós começamos a observar que a escola não estava mais sendo tão depedrada, que os alunos não rabiscavam tantas carteiras, porque eles sabiam que no sábado ia ter isso. Nós chegamos em dias que a sujeira tomava conta, e começamos a ver que não, que as salas estavam mais limpas, mais organizadas, já nos esperando. Porque eles começaram a ver que aquilo tinha valor. Valor para onde? Para a sociedade. Né? Nós estávamos fazendo aquilo para aquela comunidade, para aquelas crianças. E tudo que a gente faz, gente, com sentido, com valor agregado, começa a voltar para nós. É meio estranho, né, a gente pensar que isso existe no estado de São Paulo, apesar de ser no interior e tudo mais. Eu sei que vocês também devem ter realidades muito complexas, mas isso é escola, né? Esse é o chão da sala de aula. E eu falo, né, muita gente depois sempre fala assim, ai, você tem uma fala muito próxima, muito fácil, muito gostoso de ouvir, é porque eu sou do chão da sala de aula. Né? Eu venho desta sala de aula, eu venho deste contexto real e social que vive e aprendeu com pessoas reais, que praticou com pessoas reais. Eu não fiquei indo atrás de fantasias ou ilusões ou grandes instituições, né? Eu fui aonde precisava, que é na sala de aula. E né, dos erros mais comuns na alfabetização, principalmente hoje em dia, mas eu tenho certeza que ninguém é que faz, ninguém. Vai lá no Google e digita assim, atividade de alfabetização. E aí desce aquele monte de atividade bonita, colorida, com muito desenho, que a gente ama, né? E o desenho depois ajuda a gente, porque daí ele vai ficar ali pintando, vai ficar em silêncio, vai ficar quietinho. Doce ilusão nossa. E aí o que a gente vai e faz? Aplica tudo isso sem nenhum critério, sem nenhuma intenção, sem nenhum diagnóstico. A gente só viu a estética da atividade, a beleza da atividade, e não o conteúdo em si. O que ele quer ensinar? Qual é o objetivo por detrás dessa atividade? E esse era o meu grande ponto de atenção com estes alunos do ensino superior. O que vocês querem com essa atividade? Qual é o objetivo de vocês? Porque a aula ela era dividida em 2 momentos no ensino superior. Primeiro eu dava a teoria, todo o conteúdo base que a instituição pedia, né? A gente não seguia daquilo, já elencando com que elas iam precisar fazer naquele final de semana, né? Na semana que a gente estava, e aí elas tinham um momento de preparação de atividade. Quando eu ia passando nos grupos para ajudar nesse momento de criação, de intervenção, a minha pergunta sempre era essa: o que você quer com essa atividade? O que você espera? O que o aluno vai aprender com essa atividade? E quando a gente começa a ter esse olhar, a gente começa a descobrir que tem um monte de coisa que não ensina nada. Que ela é muito bonitinha, que ela sossega ali a criança por 10, 15 minutos no máximo. Depois disso, ele volta a ferver e ele não se interessa mesmo por atividades que você leve e tenha significado, porque ele acha que tudo é mais do mesmo, que tudo é igual àquilo. Então, muita atenção, gente. Atividade bonita não alfabetiza. Sequência pronta, sem uma leitura da turma, sem uma real necessidade, sem situações de intervenções pontuais, não alfabetiza. Cumprir páginas não vai garantir aprendizagem. Eu sei que os pais falam isso, eu já ouvi muito isso. Aquela professora é boa, porque o meu filho está com o caderno cheio, ela enche ele de folhinha, ela dá um monte de coisa para ele. Ele tem um... Gente, não garante nada, tá bom? Um outro erro muito grave é a gente acreditar que existe um passo a passo totalmente engessado que vai ser igualzinho para todos os nossos alunos e que eles vão dar conta. No meu tempo foi assim. A minha professora da primeira série, ela alfabetizou a gente assim. Primeiro ela ensinou a letra A, depois a B, depois a C, e assim ela foi indo até a gente chegar na letra Z. Depois ela juntou as vogais, vogal com consoante. Não foi assim? Foi. A minha também foi assim. E eu sou bem a quebra, gente. Eu entrei na primeira série em 1991, que foi quando
A cartilha tinha sido proibida. O que a minha professora fazia? Replicava toda a cartilha que tinha sido proibida. Como? No mimeógrafo. Lá no extenso, ela fazia ali a atividade para todas nós e continuávamos reproduzindo. Errada, minha professora, não era o que ela tinha no momento, né? Porque esse é um grande erro da educação. Eles tiram uma coisa e não dão nada no lugar. E as pessoas ficam meio que perdidas. Elas estudaram anos para aquilo, estavam seguindo aquela forma por anos, e aí não se coloca nada no lugar, as pessoas ficam meio sem referência, né? Partindo desse princípio. Nós não estamos mais nesse princípio. Ah, Kelly, mas deu certo, olha a gente aqui, a gente lê, a gente escreve, tá, a duras penas, né? A gente aprendeu a escrever na marra. Quem aqui, vocês vão colocar aí no chat para mim, eu. Quando chegou esse começo de ano, vocês não vão fazer isso, hein, gente? Pelo amor de Jesus Cristo. Minhas férias. E aí você ficava lá. O que eu vou escrever? Não fiz nada, só brinquei na rua, fiquei na rua. Ah, tomei banho de chuva, tomei banho de mangueira. No nosso tempo, né, a gente montava a piscina no quintal de casa, tomava banho de piscina ali no quintal. Eu não viajei, eu não nada, e ficava lá horas pensando, o que eu vou contar? Que eu brinquei de esconde-esconde, que eu brinquei na rua. Aí ficava, aí a professora falava a seguinte palavrinha mágica: quem não entregar até a hora do recreio não vai sair para o recreio. Opa, pegava a folhinha de caderno único. Quantas linhas? O mínimo? 15. Escrevia de 1 a 15. A gente tinha essa capacidade, gente. A gente numerava de 1 a 15, assim, do ladozinho da Marte, pequenininho, lembra? E aí falava o quê? Tem que ter começo, meio e fim. Ah, pronto. Aí nós fazíamos o começo, meio. O que a gente fazia? Fim. A gente pegava bem lindo, assim, escrevia fim, igual os filmes, né? Uma letra bem bordada, desenhada, para dar até as 15 linhas certinho. E aí a gente entregava e podia ir para o recreio. Qual era a nossa visão de conhecimento, de escrita, de redação, de produção de texto, de um contexto, de entender o que era esse começo, meio e fim? Né? Então, a gente precisa entender que existe uma situação. Quem fez isso? Quem fazia esse fim bonito? Eu fazia. Eu, vou colocar ali, eu fazia. Gente, isso era fantástico, né? E do nada, a gente não escrevia nada, né? Do nada, não vai para o recreio, menino, mas pensa nos povos bons que escrevia rápido. Eu fazia isso. E contar as linhazinhas. E quando a abençoada professora falava, dessa vez são 20 linhas. Aí lascou, gente, escrever 20 linhas para quem não estava conseguindo nem pensar o que escrever. E as histórias que a gente contava? Alguma coisa que vi num filme, não é? Alguma coisa que a gente vivia e fingia da nossa cabeça, que a gente era algum daqueles personagens. A gente fazia essas doideiras. Por quê? Porque a gente não tinha sido em si nada, tá? Deixa eu falar uma coisa para vocês e já mostrar. Vamos lá, vamos pelo do nome, tá bom? Eu falei ali, não é pegar uma sequência pronta e seguir, né? Sem propósito. Aqui eu tenho uma sequência, uma das, né, sequências. Eu tenho certeza que quem me acompanha aqui viu que eu tenho várias sequências. Quando eu falo, gente, que é ter um conhecimento da turma, é a gente saber por que eu estou aplicando. Então, eu vejo lá, vou pegar aqui uma atividade, tá bom? Mostrei uma atividade. Essa atividade, ela é o nono momento. Aí eu vou ler para vocês o nono momento. Vocês entenderem que tem muita diferença, tá? Nono momento, atividade de identificação e escrita das letras que compõem o seu nome próprio. Essa atividade é para realizar individualmente, onde os estudantes receberão a folha da atividade do nono momento e irão completá-la para que você, professor, possa identificar como ele se apropriou da escrita do próprio nome. Durante a realização da atividade, circule entre os estudantes e realize perguntas como: vejo que você pintou as letras que formam o seu nome. Quais são os nomes dessas letras? Aponte elas para mim. Você já pintou todas as letras que formam o seu nome? Mostre para mim quais são elas. Quantas letras formam o seu nome? Mostre cada uma para mim dizendo o seu nome. Você escreveu com o seu nome aqui? Mostre para mim como fez para escrever. E aí depois tem a dica de ouro da Pro, tá? Essa atividade aqui, ó, a dica de ouro da Pro. Então, essa atividade demanda isso, tal agrupamento, tal situação, parari, parari, parará. Perceberam que tem uma ação determinada? Quem deve fazer o quê?
Quem são os alunos que vão executar determinadas coisas? Por vezes, deixa eu ver uma aqui, deixa eu ver uma outra, só para mostrar assim rapidinho, para vocês. Sugestão de agrupamento. Vê se você acha alguma aí que tem assim. Sugestão de agrupamento. Deixa eu procurar assim, né? Porque daí a gente já coloca até isso, entendeu? Sugestão de agrupamento, aluno tal com aluno tal. Aluno tal precisa estar com esse, porque esse aluno faz isso e o outro faz isso. Então, quando a gente tem uma situação de intervenção, eles vão procurando ali para mim, eu já mostro. É diferente, tá? Então, é não trabalhar o engessado, é isso que nós estamos falando. Trabalhar engessado é uma coisa, trabalhar dentro de um contexto, de uma realidade, é outra totalmente diferente. Eu estou falando de coisas prontas, que não têm sentido, não te levam a nada, para nada, tá bom? E o que alfabetiza essencialmente, né, Kelly? Primeira coisa, ter objetivo claro. O que você quer atingir com aquela atividade? Você viu as perguntas? Eu vejo que você pintou as letras do seu nome. Quais são as letras que você pintou? Fale elas para mim. Você pintou todas as letras que compõem o seu nome? Mostra para mim e fala cada uma delas. Ou seja, eu mostro para o aluno que tem ali uma situação de conexão, que tem uma situação de aqui tem. Aqui está procurando para mim, aí eu vi que ele tem, eu vou só para ele já procurar. É a gente saber exatamente onde a gente quer chegar. Então, quais são os objetivos? Você viu que fala, professor, nessa atividade você vai identificar isso, isso e isso. Então, você sabe exatamente qual é o seu objetivo, onde você vai chegar. Além de objetivo, gente, nós precisamos ter metas. Metas essas divididas em 3 momentos: a curto, médio e longo prazo. Como que é isso, Kelly? Vamos pegar o exemplo do nome, tudo bem? Então, qual é a minha meta a curto prazo? Que ele identifique o nome dele. Beleza? A médio prazo, que ele identifique o seu nome e as letras que compõem o seu nome. Beleza? A longo prazo, que ele identifique o seu nome, identifique as letras que compõem o seu nome, nomeie elas assim como a dos colegas. Perceberam que é a mesma coisa, mas ela vai se ampliando, ela vai se estendendo, ela vai tendo uma situação de consistência de maior tempo, maior estágio? Um planejamento que ele seja consistente. Aqui, gente, achamos, ó. Aqui deve ser realizadas, né? Essa atividade deve ser realizada em dupla. Para tanto, é sugerido os seguintes agrupamentos. Então, aqui, ó, já vem o direcionamento de quem deve sentar com quem. E aí já tem todas as questões de identificação de perguntas, ações, quais são as ações que o professor deve executar. Percebam que é bem diferente do que eu falei ali de o que não é certo, tá bom? Você precisa ter, voltando, né? Então, objetivos claros, metas a curto, médio e longo prazo, um planejamento consistente, que você saiba exatamente de onde você está partindo e onde você vai chegar. Eu vou mostrar ainda aqui nessa atividade do alfabeto, ó. Ver. Aqui a gente mostra o que vai acontecer na unidade tal, tal, tal. Aí os objetivos, eles são claros, ó, reconhecer as letras do alfabeto, relacionar aos sons da fala, tal, tal, tal. Aí ele vai falando e vai ampliando o conhecimento até chegar ao fato do quê? De a criança compreender que a escrita representa os sons da fala e que essas são nomeadas pelas letras do alfabeto. Então, vai estendendo. Então, tem um planejamento consistente. Então, começa com algo de início, de levantamento de conhecimento prévio, todas as atividades, né? A primeira atividade sempre é isso, né? Organizar os alunos ali, levantar o que eles já sabem, escutar os alunos e, mais do que isso, levar perguntas desafiadoras aonde ele vive isso na sociedade, para que ele consiga colocar tudo isso em prática no seu dia a dia na sala de aula. E aí vem o quê? As intervenções pedagógicas adequadas. E aí é a hora que vem, né? Ó. Escolha uma letra e pergunte: com que som essa palavra começa? Que letras representam esse som?
Por que você acha que começa com essa letra? Desenhe uma palavra, e aí mostra para o aluno, né? Tente escrever do seu jeito. Monte a palavra com as letras móveis. O que aprendemos sobre as letras hoje? Por que esse alfabeto é tão especial? Então, a gente vai dando sentido, a gente vai... É que tá, né? São as perguntas que eu fui falando, mas tem os momentos certos e os o quês e os porquês. Mas percebam que tem uma situação do que fazer. Como fazer? Por que que a gente faz isso? Quais são as ações que vão aparecer e que vão dar os possíveis resultados de tudo isso? É isso que a gente também precisa pensar. Porque uma intervenção pedagógica, uma ação do professor, ela tem que ter um contexto. Ela tem que ter um porquê, né? Eu vi aqui agora uma atividade que é caça-letras. E aí, quando o aluno acha a letra, o professor vai perguntar: que som essa letra faz? Vamos falar esse som juntos? Aí tem a orientação do professor. Pronuncie o som da letra, não apenas o seu nome. Tem diferença, não tem, gente? A gente saber o que fazer adequadamente, corretamente, é o que vai nos ajudar que alcance o nosso objetivo principal, que é alfabetizar os nossos alunos. Será que a gente aprendeu isso? Será que as pessoas falam isso para a gente? Eu falar, você tem que trabalhar o alfabeto. Como? Ah, faz lá um caça-letras. Tá, mas o que isso vai ensinar para o meu aluno? O que está por detrás dessa atividade de caça-letras? O que eu vou fazer com isso? É o que? É dar um caça-palavras? É o quê? Né? Então, a gente tem que pensar nessas ações adequadas, o que fazer, como fazer. E a leitura constante do que o aluno já sabe. A gente precisa levantar esse conhecimento e a todo momento voltar. Olha, vocês falaram que é isso. Olha, vocês lembram daquele dia? Lembra quando nós fizemos, vocês colocaram? E aí a gente mostrando para eles que tem um conhecimento já agregado e mais do que isso, que o conhecimento que eles trazem é extremamente importante dentro da sala de aula e mais do que isso, ele é valorizado. A todo momento nós mostramos para ele o quê? Você sabe, você tem conhecimento, está aqui, olha o que você falou é importante, e aí você mostrar para ele que ele faz parte deste processo, desta construção desse conhecimento. E é aqui que o método K começa, tá? E para quem ainda não me conhece, gente, né? Eu estou falando do método K, falando tudo isso. Eu sou a professora Kelly, eu sou professora por opção, não foi por acaso, nem por falta de opção. Desde os meus 15 anos, quando eu fui ser auxiliar de sala em uma primeira série, não foi primeiro ano, eu ainda fui na primeira série ser auxiliar de sala, e eu já comecei a compreender que ali tinha algo essencial e muito diferenciado, que o professor não é quem faz o aluno responder folhinhas, é quem media a construção do conhecimento. Eu sou pedagoga, eu sou psicopedagoga, eu sou mestre e doutora em educação, eu já atuo na educação desde 2005, mas a minha história com a alfabetização começou muito antes de tudo isso, né? E um dos meus maiores sonhos é de um dia viver num país, o nosso Brasil, onde não existam mais crianças não alfabetizadas. Esse é um sonho grande. E uma vez, na minha escola, nós trabalhamos muito isso com os alunos, o projeto de vida, a questão dos sonhos. E em uma das apresentações eu falei isso, eles perguntaram qual era o meu sonho, qual era o meu projeto de vida, e eu falei que o meu sonho era viver num país onde não houvessem mais crianças não alfabetizadas. E um aluno falou assim, nossa, dona Kelly, que profundo. E o que a senhora faz para conseguir isso? O que a senhora está fazendo para alcançar isso? Né? Ainda mais ele me vendo na gestão, acho que na cabeça dele ficou um grande ponto de interrogação. E aí eu contei disso daqui, desse meu projeto aqui online, que eu ensino, compartilho o meu conhecimento com professores alfabetizadores, para que eles levem para todos os cantos do nosso país um pouquinho do meu conhecimento para colocarem em prática e fazer com que essa ação reflita em bons resultados e bons índices para o nosso país. E aí eu fiquei conhecida na escola como blogueirinha, né, gente? Tem vários alunos que foram me seguir, foram me ver e tudo mais. E aí ele falou, nossa, que bonito, dona Kelly, eu não sabia que a senhora fazia isso e tal. Falei, fora da escola eu também tenho outra vida, né? E brincamos e tal.
Mas é por isso, gente, eu estou aqui exatamente porque eu acredito. Eu acredito que tem muita gente com coragem. Olha quantos são, quantos estão aqui online, quantos são vocês? E vocês estão aqui por quê? Porque também acreditam nisso e querem fazer a diferença aí na sua sala de aula, na sua escola, no seu dia a dia, na sua missão de professor. E é isso que vale, né? Quem atua na rede pública sabe que a realidade é difícil, que os alunos muitas das vezes já estão desacreditados, até mesmo pelos pais, né? Eles vêm com aquele histórico: minha mãe não foi nada, eu também não vou ser nada, a história que sempre se repete, né? Então, eles já não vêm ali muita esperança de futuro, e nós estamos ali todos os dias para fazer com que eles acreditem que sim, eles podem sim ser a diferença e fazer a diferença na história da vida da família deles, não é? Professores desmotivados que já não acreditam. Eu vi aí que tem bastante professores de roxinho novo que já deve ter escutado coisas do tipo: e é porque ela é nova, ela está começando, por isso que ela faz tudo isso. Quando ela tiver com 20 anos de sala de aula, nem 5 anos, no máximo, eu duvido que ela vai estar fazendo tudo isso que ela faz. Eu duvido que ela vai estar trazendo esse monte de material. Eu duvido. Gente, esse ano eu faço 19 anos. Eu faço a mesma coisa, as mesmas ações, mesmo estando na gestão, eu estou na mesma situação. Amanhã cedo, vou sair mais cedo para passar no mercado para comprar o chocolate para dar as lembrancinhas para os professores que vão chegar amanhã. Hoje eu estava fazendo o quê? Recortando lembrancinha. Né? E eu estava ainda agora assistindo um vídeo na internet, a menininha falando: e mãe, não falou que ia fazer tudo diferente esse ano, que não ia gastar seu dinheiro? Aí, ó, imprimiu um monte de cartãozinho para dar para os pais. Tá aí reclamando que a mão tá doendo de tanto ficar recortando. E esses pais nem vão na reunião, mas já tá fazendo tudo de novo igual. Todo ano a gente fala a mesma coisa, né, gente? Mas a gente volta por quê? Porque a gente acredita. E esses professores desmotivados, eles têm muito que aprender com a gente, viu? E eles aprendem sim, eles podem não dar o braço a torcer, mas aprendem. E nós também sabemos que tem um sistema que muitas vezes não acredita mais em nada e só faz pelos números, pelos papéis, pelas ações. Mas é exatamente aí que está o nosso papel de tornar, né, tudo isso ainda mais necessário quando os resultados começam a aparecer. Por quê? O nosso aluno ganha, a nossa escola ganha, a comunidade ganha. Nós vamos começar a mostrar que sim, é possível fazer a diferença. E se você quer alfabetizar todos os seus alunos ainda este ano, né? Começar o ano já assim, comece por aqui. Saiba exatamente o que o seu aluno já sabe, principalmente sobre a leitura e a escrita. Lembra a pergunta do começo? Vocês sabem? Vocês já conhecem? Né? E aí, é claro, quem ainda não conhece a turma não tem como saber, mas quando você tiver o seu primeiro dia de aula, já comece a investigar, já comece a saber. E aí comece do jeito certo, com um planejamento real, com intervenções eficazes. Vá registrando todos os avanços dos seus alunos de forma consistente. E no método K, o ponto de partida nunca é a atividade, e sim a leitura das hipóteses escritas dos seus alunos e o uso social da linguagem escrita. Por quê, gente? A alfabetização, ela não é importante dentro da escola, ela é importante fora dos muros da escola. Dentro da escola, ela se torna dados e tudo mais, principalmente para nós. Mas onde que o nosso aluno vai usar a alfabetização dele? Na vida. É fora da escola, é no dia a dia, é na prática, é na necessidade, é na vivência. Eu estive no final do ano em Buenos Aires, fui para a Argentina, e aí muitas das vezes eu me pegava lá numa situação, parecia que eu não sabia falar. Logo eu, que falo tanto, não sabia falar. Por quê? Porque não era a minha língua, não estava dentro da minha prática social. Por vezes eu tentava falar com eles em inglês, porque eu associava que eu estava fora do meu país, eu tinha que falar uma língua que as pessoas me entendiam, mas lá não era um país do inglês, lá era um país de outra língua, da qual eu também não dominava, e por vezes eu me pegava pensando assim: meu Deus,
Eu aqui, uma adulta que tem conhecimento, capacidade, hoje com a tecnologia, consigo. E uma pessoa que mora no seu país de origem, que fala a sua língua, né, natural e não sabe ler e escrever a sua própria língua. Ele não identifica. Ele anda na rua, ele vê os ônibus, ele não sabe para onde esse ônibus vai, para onde ele vem. Ele sabe decodificar alguns códigos para poder se locomover. Ele lê anúncios, ele lê placas que ele não sabe o que está escrito. Só que ele domina aquela língua, na fala, não na escrita. E ele não consegue realizar essa comunicação social tão importante. Gente, não é tão gostoso chegar na nossa mesa e ter lá um bilhetinho assim, Pro, eu te amo, você é a melhor professora do mundo? Tá tudo errado o português, tá sem ponto, nossa, às vezes o papel é mais sujo e encardido que tem da face da terra. Mas não é uma delícia a gente olhar aquilo, por quê? Porque é uma comunicação. E ele usou todo o conhecimento que ele tinha, por mais que com muitos erros, para deixar aquela mensagem ali para a gente, para transmitir essa emoção, esse valor, esse sentimento para nós. Então, a gente tem que pensar em tudo isso, né? Olha o que é ser professor. Olha a minha história, né? Como ela vem me trazendo. Essa semana, até eu falei hoje no meu Instagram, começou a sair os resultados, né, de universidades federais, e uma aluna que foi minha aluna no terceiro e no quinto ano passou numa federal, e eu mandei parabéns, que estava muito feliz, orgulhosa, e ela me responde, né, que, ai, Pro, você faz parte de tudo isso, dessa conquista. Cara, emociona, o coração vai lá em cima, né, o olho enche de lágrimas, ó, até um barganho para falar. Por quê? Porque faz parte mesmo, né? Anos se passam e ela é minha aluna. Vocês já pensaram nisso? Vocês já têm essa experiência, gente? Porque eu malhava numa academia vizinha da escola que eu trabalhei durante 10, 11 anos. Então, imagina, eles são uns homens e mulheres, e hoje eu encontro, né? Encontrava eles na academia, a primeira coisa que eles falavam, professora, a senhora lembra de mim? Aí, assim, né, a gente vai buscando ali recursos mentais para identificar eles. Por quê? Porque a gente marca a vida deles. E que a nossa marca esse ano seja positiva. Que seja você, o professor, que vai fazer o seu aluno a ler e escrever de uma vez por todas. Então, vamos para a prática? Vamos entender o que você, professor, precisa fazer para alfabetizar os seus alunos? Então, agora, ó, papel e caneta na mão, prepara para escrever. Eu vou até tentar falar mais calmo, tá bom? Para vocês conseguirem aí escrever, para vocês irem colocando aí o checklist, o passo a passo, para vocês começarem a fazer, tá? Agora que a gente, né, já se conheceu, já reconheceu até aqui quais são os erros, quais são as situações equivocadas, quais são as coisas boas, eu vou te mostrar o que realmente muda na alfabetização dentro da sala de aula, que não é uma teoria distante, não, né, são ações práticas que você certamente já faz, mas que vai influenciar muito no seu dia a dia de professor, que às vezes você nem sabia. A primeira situação prática que nós temos que pensar é a leitura real do que o seu aluno já sabe. A alfabetização, ela começa antes da primeira atividade. O professor precisa fazer na prática com ações que sejam reais da escrita. Como que, Kelly? Escrita de listas. As listas, eu tenho aqui né, algumas, ó. Eu tenho vários, 20 modelinhos de listas. Olha isso. 20 modelinhos de listas, entre bonitinhas e tudo mais, mas são listas que elas têm ações que são sociais, que é o quê? Escrever o nome próprio e o nome dos colegas. Eu tenho também, né, uma sequência de atividades de nome, que é extremamente importante, né? Então, aqui, ó, várias atividades de nome, né? Algumas conhecidas, algumas já recriadas, ditado de nome, então a escrita do nome próprio, bingo, atualização dos nomes, então são várias propostas de atividades que envolvem o nome. Escrever o nome próprio é uma ação extremamente social, de importância e de relação. Por quê? Porque marca quem eu sou, a minha importância, me identifica enquanto ser
perante muitas outras pessoas. O nome dos colegas, por que dos colegas? Porque eles fazem parte do convívio, do dia a dia, eles estão ali com eles a todo momento, então é fácil de identificação, tá? Nome dos objetos que trouxe na mochila, as coisas que tem na mochila. Ai, até tem uma atividade linda. Procura aqui. Eles vão procurar aqui para mim. Da mochila, coisas que levamos. Ah, aqui, achei, já achei. Coisas que levamos na mochila, né? Escrever algo que você gostaria de contar para alguém. Tem uma muito bacana que são lista de coisas inventadas pela turma, né? Então, aqui, eles criarem palavras e tudo mais, que é uma lista maluca. Então, tudo isso vai trazendo o quê? Uma relação, uma aproximação. E eu não estou falando de copiar nada, né? Não é de ter um modelo. É eles poderem escrever da sua própria maneira. Aqui eu explico a importância dessa escrita, né, espontânea, o aluno escrever do seu jeito. E depois, como isso precisa ser analisado e refletido na prática, né? Para que ele vivencie, compreenda por que essa escrita não estava correta e como ela chegou numa escrita correta. E durante essas ações, o que nós, professores, devemos fazer? Nós devemos prestar atenção se os nossos alunos estão escrevendo com letras, se eles estão usando símbolos, muitas das vezes até mesmo inventado por eles. Como que eles estão escrevendo? Como que eles estão se relacionando com a escrita? Há uma relação entre quantidade de letras e o tamanho da palavra? Ele ainda está associando, o André é grandão, então para escrever André tem que ter bastante letra para escrever o nome dele. Ou não, ele já associa a partir do que ele viveu ali na sala, durante a chamada e tudo mais, e percebe que para escrever André não precisa de tantas letras assim, tá? Ele tenta relacionar a fala com a escrita, então ele fica lá, André, e aí ele vai escrever, ele faz essa associação, ele percebe que existem regularidades, esse mesmo André é o mesmo da Ana. Quem é esse An? Né? Que é esse A e esse N. Ele já começa a fazer isso na sua prática social? No chat agora, escrevam aí para mim se sim ou não. Você costuma observar a escrita dos seus alunos antes de planejar suas atividades? Vocês prestam atenção o que vai acontecer? Sim ou não? Coloquem aí para mim. Extremamente importante, gente, porque senão nem a gente sabe para onde a gente está indo, né? E como diz o chapeleiro maluco, quem não sabe para onde vai, qualquer lugar tá bom, qualquer caminho pode ir, porque vai dar em qualquer lugar mesmo. Então a gente precisa saber onde a gente quer chegar, né? A gente tem que ser Alice, a gente precisa ter ali um caminho certo, saber um destino correto, tá bom? A segunda situação prática é o quê? É o planejar a partir das hipóteses e não do livro, tá? Não é o livro que vai alfabetizar, são as hipóteses escritas deles e as atividades que contam no livro e tudo mais, são que vão te ajudar neste processo. E é o planejamento, principalmente a partir das hipóteses e não do livro, ele é o quê? Ele é um recurso. Um recurso que vai o quê? Ser o seu ponto de partida, né? Então, eu vou partir dali e vou fazer com que o meu aluno avance. Eu vou fazer com que ele crie asas. Eu sempre falo muito o que para os alunos, né? Você não vai ser kamikaze nem suicida de falar que a partir desse ano você não vai mais usar o material que a escola propõe. Óbvio que você vai usar. Você precisa usar, até porque você está dentro de uma instituição. Mas você vai usar ele a seu favor. Ele não é o meio, ele é um ponto de apoio. Eu não quero que ninguém perca o emprego, que não, gente, principalmente quem é da escola privada, né, que tem que seguir e tudo mais. Não que o público não tenha que seguir, mas assim, é que na privada os pais pagam pelo material, que é que a gente use até a capa. Se tiver alguma coisa para fazer com o araminho do negócio, os pais, nossa senhora, agradecem. Por quê? Porque eles estão pagando por aquilo, eles querem que aquilo seja consumido por inteiro. Então, assim, ele vai ser um recurso importante no processo, mas ele vai ser ali o seu apoio, é ele quem vai te ajudar a visualizar
o que você está consolidando ali enquanto conhecimento construído com eles na sala. Tudo bem? E dentro dessa prática, pensando, né, nessa situação de planejar a partir das hipóteses, nós temos que agrupar os nossos alunos por níveis próximos de escrita. Vocês viram lá que eu mostrei, né? Sempre colocar o aluno X com o aluno X. Nesse momento, o aluno tal fica com o aluno tal. Por quê? Porque o aluno tal já identifica tal situação e ele vai poder participar dentro dessa ação para ajudar o aluno. Então, a gente sabe exatamente como fazer, e aí a gente consegue colocar isso em prática. Eu estou vendo aqui se eu acho a situação de organização, para vocês verem como é importante nós termos esse conhecimento de o nosso aluno estar agrupado com a pessoa certa, ele saber exatamente com quem ele está sentando ali, nós sabemos, né, com quem que a gente vai pôr sentado, porque a gente precisa que isso seja próximo, que isso seja real, que isso traga significado para o aluno, para que ele entenda ali aquela situação de aprendizagem, tá bom? Além dos agrupamentos, a gente propõe ali a situação, mas a mesma situação, mas com desafios diferentes. Então, ai, Kelly, pronto, agora você me matou. Agora você vai começar a falar que eu tenho que dar uma atividade para cada aluno de cada forma. Não é isso, gente. Não é isso que eu estou falando. Nós temos que pensar na mesma situação, mas ela vai ter situações diferentes. Vamos entender. Todo mundo vai escrever uma lista de frutas. A atividade é essa, lista de frutas. Tudo bem? O pré-silábico, ele vai fazer o quê? Escolher quais letras ele vai usar para escrever aquela palavra. Então, para ele, eu vou dar letras móveis. Mas ele vai fazer o quê? Escrever uma lista de frutas. Os silábicos, com e sem valor, eles pensando ali, né, nessas escritas, eles vão pensar em letras conforme o que é falado. Então, eu posso dar para ele as letras justas. O que é a letra justa? Aqui eu estou num potinho, né? Então, aqui tem a imagem da fruta. Aqui dentro eu já tenho as letras corretas que formam a palavra que ele tem que escrever. Então, ele vai lá e ele vai organizar essas letras de maneira correta para nomear aquela palavra. Tudo bem? O aluno silábico alfabético, que vai já fazer essa relação de ajuste, né? Som, oral e escrita, assim como o alfabético, aí eles já vão para a escrita da lista mesmo. Até deixa eu mostrar aqui. Cadê a das frutas? Então, ó. Aqui é comidas. Tem a das frutas. Deixa eu achar. Aqui, ó. E ele vai escrever as frutas aqui. Vocês viram que é a mesma coisa, mas cada um dentro de uma ação, dentro de uma proposta. Por quê? Porque é como ele vai conseguir desempenhar o papel dele ali com maior excelência e você, professor, vai conseguir ter maiores resultados com isso, tá? Quem aqui já tentou trabalhar a mesma proposta, que nem eu expliquei ali, lista de frutas, com os níveis diferentes, coloca eu aí no chat. Quem já trabalha assim? Quem faz isso? Enquanto isso, eu vou procurando, porque agora virou questão de honra. Quem já fez isso? Quem faz isso na sua prática? Bastante gente? Vai falando para mim, sim, sim, sim. Maria, Xênia, Bastante Daiane, gente. Maria, Rebeca. Ah, que bom, que bom. Fico contente, tá? Ó, aqui, gente, eu achei, tá? Eu estava procurando, aproveitei que vocês iam responder para ler para vocês, ó. Momento 20, atividade do momento, a imagem recortada, né, para entregar aos estudantes. O agrupamento produtivo indicado será duplas, sendo o pré-silábico e o silábico com ou sem valor, o silábico alfabético mais o alfabético. Para essa dupla, indica-se também uma adaptação, onde após o preenchimento escrevam uma frase para a imagem formada. Então, sempre tem uma adaptação correta para cada um dos níveis ali, para cada uma das situações, tá bom? Que bom que vocês já fazem isso, fico bem feliz. Situação 3, tá? É criar uma rotina alfabetizadora e não só de atividades soltas.
Isso é uma coisa que eu falo muito, tá, gente? Eu vou mostrar aqui um modelo de rotina para vocês entenderem que a rotina ela é extremamente importante no processo, tá? Então, aqui, ó, eu tenho um modelo segunda-feira, então a quantidade de aulas, eu sempre coloquei pensando na maioria que são aulas regulares, né? Só meio período de aula. Então, eu calculei aí que, em média, um professor de regular, ele tem 10 a 11 aulas de língua portuguesa. E isso precisa estar muito bem organizado para que o professor consiga dar conta de todos os eixos. E mais do que isso, diariamente tem que ter a leitura pelo professor. Essa leitura ela precisa ser organizada pelo gênero, qual é o autor. Por quê? Porque os alunos precisam conhecer. Precisa ter momentos de leitura compartilhada, onde eles mesmos fazem essa leitura. Precisa ter momento de escrita coletiva, onde eles vão ajudando, por vezes eu sou escriba, por vezes os próprios alunos são os escribas. Precisa ter esse momento. Precisa também ter o momento de uma escrita individual. A gente precisa ter esse olhar. Nas atividades eu coloco, essa atividade precisa ser individual para que você perceba se o aluno já está compreendendo, aí depende da ação que está sendo falada, tá? E muito importante, gente, reflexão sobre o sistema de escrita. Isso precisa acontecer, né? A rotina, ela é organizada exatamente neste contexto, por eixos. Então, ela precisa estar muito clara, porque senão a gente foca em apenas um eixo e desconsidera os outros. E aí eu falo que, meus alunos só escrevem, não estão lendo, porque você não está priorizando os momentos de leitura na sua rotina. Ou meus alunos só leem e não estão escrevendo nada, porque você está priorizando muito momentos de leitura e não está priorizando momentos de escrita. E a reflexão sobre a escrita é muito importante quando eu falo que, meus alunos escrevem tudo errado, eles escrevem do jeito que eles falam e tal. Por quê? Porque você não está priorizando esse momento deles pensarem como que essa escrita foi constituída e como foi formada, tá? E exemplos simples para a gente trabalhar essas ações é a leitura de bilhete, a escrita coletiva dos bilhetes, escritas individuais de ações que eles podem participar, revisão e comparação de escritas, isso é muito legal, eles verem, né, duas escritas de uma mesma palavra e como compõem ela para ela ser escrita corretamente, a leitura para alguém real, né, que pode ser para outra turma, para a família, para colocar no mural da sala ou até mesmo do corredor. Então, eles verem a importância dessa escrita enquanto comunicação social, enquanto troca, né, de informação. Eles precisam entender que a escrita ela tem esse papel principal, que é essa comunicação social. Me responde aí no chat, sim ou não? Você tem uma rotina alfabetizadora organizada ou sente que cada dia é um Deus nos acuda? É na base do improviso mesmo. Deus me ajuda, deixa eu ver o que eu vou dar hoje. Ai, meu Deus do céu, calma, deixa eu ver. Como é que vocês estão? Sim ou não? Eu tenho uma rotina ou estou na base do Deus me ajude, pelo amor de Deus. Senhor, o que eu vou dar hoje? Na base do improviso, planejado. Gente, precisa, tá? A rotina é o que mais nos ajuda. E é a rotina, gente, que nos dá o título que a gente mais sonha. Que professora boa! A professora do meu filho é muito organizada. Nossa, a professora é a rotina que nos dá esse título de reconhecimento profissional. Porque o nosso aluno percebe que a gente chega sabendo o que está fazendo e vai fazendo tudo numa sequência muito organizada, muito ordenada. E aí é isso que ele vende na rua, né? Minha professora é organizada, nossa, minha professora sabe exatamente. Sabe quando o aluno fala assim, terminei, a gente fala, não terminou, não, pode vir aqui, ó, agora você vai fazer isso. Mostra para ele que a gente se preocupou em todos os momentos, que a gente sabe exatamente o que vai acontecer. Então, é ela quem nos dá o nosso título máximo que a gente tanto almeja, que é a do reconhecimento, tá bom? A quarta situação prática é a intervenção enquanto o aluno escreve. Não é só corrigir depois, não, né? Esse é o momento
mais potente da alfabetização. É quando o aluno está ali pensando. Vocês viram as perguntas que eu fiz? Vejo que você pintou as letras. Quais letras você pintou? Olha, eu estou vendo que você pintou algumas letras. Que letras são essas? E o professor, né, enquanto ser ali a ação, a gente sempre tem que pensar o quê? O que você quis escrever? Mostra para mim, lê para mim, aponta para mim com o seu dedo. Como que você pensou para escrever essa palavra? Então me mostra. Ah, foi assim? Nossa, ajuda o seu colega. Vamos ver se funciona, se o seu colega também conseguiria escrever dessa forma que você pensa para escrever. O que muda se eu trocar essa letra por essa? É levar o aluno a pensar, é levar o aluno a todo momento a refletir sobre a ação que está embutida no ato de escrever. Leia de novo. Vamos ver se é isso mesmo que você leu. Se é isso mesmo que estava escrito, né? Tive um aluno que uma vez a palavra era caneca. E aí ele tinha que escrever, né? E ele tinha um banco de palavras. E aí tinha caneca, uma outra palavra e tinha cueca. E ele foi e colocou cueca ao invés de caneca. E aí ele tentava as outras palavras e não encaixava, né? E ele lia lá, e ele lia, não é, não é, não é. E ele vinha, pronto, não tá dando. Aí eu leio a palavra. Aí ele saía lendo, mas não lia. Daqui a pouco, numa dessas idas e vindas, ele olhou assim, ele, cueca? Cueca? Da onde que eu coloquei cueca na caneca? E aí ele mesmo conseguiu entender ali o processo dele, voltou lá e arrumou e tudo se encaixou, né? Então a cueca não cabe na caneca, assim como a caneca não cabe na cueca e daí não permite que nada vá para frente. Então é eles entenderem isso, né? E a gente, enquanto professor alfabetizador, o que os pais mais adoram falar para a gente, né? Esse professor com propósito, que sabe o que está fazendo, por quê? É o quê? A gente não apaga os erros, a gente não escreve por cima, a gente faz o quê? A gente provoca reflexão sobre o erro. A gente faz com que ele pense no erro a ponto dele enxergar como ele consegue melhorar aquilo e escrever corretamente, né? Tem que ler uma, duas, três vezes cueca, cinco, não interessa, até entender que não é cueca, é caneca, ele vai precisar entender, porque enquanto ele não ler o que está escrito, não o que ele gostaria de escrever, nunca vai encaixar. Certo? E aí, responde para mim. Você costuma intervir durante a escrita ou só depois que a atividade termina? Você é esse professor que está sempre de olho, andando, procurando, investigando, instigando, ou não? Você é aquele que fica esperando no final dar o certo e o errado e pede para corrigir lá na correção coletiva e vamos que vamos. Quem são vocês? Contem para mim. Sim ou não? Vocês intervêm, participam, fazem essas perguntas de reflexão, dão esse momento do pensar. Aí tem gente que deve estar falando assim, ah, lá vem ela. Também vai falar que a gente não pode corrigir. Pode sim, gente. Tem momentos que sim, a correção vai ser necessária e vai ser ali pontual, mas a maior parte das vezes, principalmente no processo de alfabetização, ela é uma construção coletiva, né? O erro é extremamente importante para que leve o nosso aluno ao aprendizado, tá? Porque daí a gente consegue enxergar como que ele está pensando sobre a escrita e fazer com que ele avance a partir daquela situação que ele está nos apresentando. Tudo bem? A quinta situação prática é o quê? É a garantia da função social da leitura e da escrita. O aluno aprende mais rápido quando ele entende o para que ele está aprendendo. E como que é esse para quê? Né? Coisa do tipo, para que eu vou fazer isso, Pro? Para que essa atividade vai me ajudar? Eu vou usar isso em quê? A gente não quer ouvir essas perguntas desde lá do primeiro aninho, desde lá do infantil. A gente, né, quer que os nossos alunos saibam. Então, quais são as situações reais de aprendizagem, Kelly? Escritas de bilhete, de cantigas, de parlendas, escrita de listas, de convites, de regras, de legendas, pequenos textos para leitores reais,
ele precisa entender as situações de escrita dentro de situações práticas, reais e vivenciadas. Um bom exemplo, né, é vamos escrever para avisar a outra turma que dia tal nós vamos fazer um piquenique e gostaríamos que eles fossem. A gente consegue fazer isso, né? Então, eles entenderem. Vamos escrever um bilhete para as mães avisando que amanhã não vai ter aula porque, sei lá eu, vai acontecer alguma coisa na escola. Vamos avisar os pais que dia tal ele tem que mandar tal material porque vamos fazer tal atividade. Então, a gente precisa mostrar, né? Vamos escrever aqui as plaquinhas para nós organizarmos a nossa sala e colocarmos os materiais corretos nos seus devidos lugares. Eles adoram isso, né? Como eles gostam de arrumar a sala, como se a casa deles e eles fossem totalmente organizados, né? Mas quando a gente fala que vai organizar a sala, vai nomear as coisas para tudo ficar certinho, eles adoram. E é um processo muito importante também na alfabetização. Quem está na educação infantil sabe disso. Eles não sabem ler, mas eles vão lá na caixa que está escrito, né? Atividades realizadas, atividades em branco. Se eles veem uma realizada dentro da caixa em branco, eles ainda falam quem foi que colocou ali. É fulano, hein? Nem prestou atenção. Aí pega e põe atividade. Atividade tem nem nome, é só rabisco. Mas eles sabem quem fez e eles nomeiam certinho quem foi que colocou no lugar errado, né? Então, eles têm muito essas questões, assim, de saberem exatamente as coisas como funcionam. Por quê? Porque tem sentido, tem um para quê, né? Aquela nomenclatura, aquelas ações ali. Agora no chat, escrevam para mim, tá? Vocês usam situações reais de aprendizagem ou vocês seguem o material que é proposto pela escola? Como que vocês têm isso na sua prática? Porque muitas das vezes não está pronto, né? A gente não acha isso pronto na internet, a gente tem que fazer. Então, demanda um pouco mais de trabalho. Você usa situações reais? Ou mais o material mesmo, que é obrigado? Ou eu mesclo, né? Eu uso um pouquinho de lá, um pouquinho de cá. Boa! Legal! Gente, sempre é um equilíbrio, né? O material vai nos ajudar porque ele tem ali subsídios, e o que eu disse, não quero ninguém perder emprego, não, pelo amor de Jesus Cristo. Mas ele também pode ter um a mais que vai ajudar que ele tenha situações reais e concretas para colocar em prática lá no livro, lá no material que a escola propõe, tá bom? Situação sexta situação prática. Registrar, refletir e replanejar. Agora, o assunto é nós, somos nós, né? Quem alfabetiza com intenção, observa e ajusta. Na prática, nós precisamos sempre estar registrando o avanço dos nossos alunos. Nós precisamos estar comparando ali as escritas ao longo do tempo, por quê? Porque daí nós conseguimos ajustar a nossa proposta conforme a realidade ali dos nossos alunos. Se nós não temos esse registro, se nós não temos essa ação de saber em que ponto meu aluno já chegou, até que ponto ele já avançou, e eu ainda preciso fazer ele avançar, as coisas começam a estacionar. Aí parece que eu estou dando mais do mesmo, ou que o meu aluno estacionou, eu falo, meu aluno não está avançando, ele estava indo tão bem, de repente ele parou, porque o que você está oferecendo, às vezes, é mais do mesmo. Você não está oferecendo um desafio a mais para o seu aluno, tá? Aí uma pergunta-chave, né? Que todo professor, toda semana, lá na sexta-feira, tem que parar e pensar. O que os meus alunos já conseguiram fazer até hoje que não faziam na semana passada? A gente precisa ter esse olhar, a gente precisa, né, perceber enquanto como que alfabetizar não é simplesmente fazer atividades, mas é fazer as escolhas pedagógicas conscientes todos os dias. Tudo que eu vou levar para os meus alunos precisa ter essa consciência do que ele vai aprender. E é isso que muda a história de um aluno. E é isso que nos faz aprofundar juntas e cada vez mais e buscar mais conhecimento e ir atrás de outras situações. E amanhã eu vou mostrar para vocês por onde começar de forma organizada, segura e possível, mesmo com turmas totalmente heterogêneas e com pouco recurso. E aí, vai continuar comigo amanhã? Não é o método, tá, gente? Não é o material, não é a cartilha que alfabetiza.
Quem alfabetiza é o professor. Como que a gente alfabetiza? Com ações intencionais, com planejamento, com intervenções pedagógicas, respeitando o tempo e a forma de aprender dos nossos alunos. Gente, mais uma vez, a cartilha, os livros, os materiais nunca foram nem nunca serão os vilões. O problema é usar qualquer recurso sem essa leitura pedagógica, sem esse conhecimento. E por que muitos professores não conseguem alfabetizar? Porque eles entram na sala de aula sem conhecer os seus alunos, reduzindo a alfabetização a só memorizar os sons das letras, as repetições. Começam pela escolha de atividades e não pelo diagnóstico, não em saber o que o aluno sabe. E aí, gente, o fracasso não tem como dizer que é uma surpresa. Ah, eu não imaginava que eles não iam. E imaginava sim. Você não fez nada para que ele avançasse, né? Você não ofereceu nada para que ele tivesse esse avanço. E o jeito é certo, né? Qual é o jeito certo? Principalmente pensando na essência do método K. Considerar a criança como um sujeito ativo, trabalhar dentro de um ambiente alfabetizador, planejar com intencionalidade pedagógica, garantir sentido e função social à leitura e à escrita, observar, intervir, planejar constantemente. A alfabetização, gente, ela é uma construção e não é uma repetição. Nós já estamos chegando ao final do nosso primeiro dia e amanhã eu vou responder a pergunta que eu mais recebo, né? Kelly, por onde eu começo a alfabetizar na prática? Como que eu faço? E agora vai subir aí para vocês o link da chamada e com ele nós vamos gerando o certificado de vocês lá no terceiro dia. E aí eu fico aqui, né? Eles vão me passando algumas perguntas, eu vou respondendo vocês, não vou tomar muito do tempo, então eu vou responder umas 3, 4 perguntinhas. E eu prometo, gente, eu me comprometo com você a te guiar até os próximos dias e durante aí a sua temporada enquanto professor. Eu espero que você venha comigo, que você continue comigo, e eu vou dar uma tarefinha para vocês. Amanhã vocês vão trazer mais 2 ou 3 coleguinhas ou coleguinhos para virem participar com a gente, tá bom? Então, eu vou abrir também uma caixa de pergunta lá no meu Instagram, tá? Eu vou colocar lá para vocês fazerem as perguntas lá também, para eu responder, para muita gente ter acesso, tá bom? Então, clica aí no link no chat, participa, se inscreve, põe seu nome lá. Se você não conseguir, entre em contato com o pessoal lá no WhatsApp, que daí eles também mandam a lista para você, tudo certinho, tá bom? Ah, importante, certificado, tá? É só para quem participa dos 3 dias. Então, não deixe de escrever aí seu nomezinho e tudo mais. Quem a gente vai vendo aqui, eu sou professora, tá, gente? Eu vou lembrando dos nomes, das carinhas, de tudo que aparece aqui mais ou menos. Às vezes as pessoas falam assim, né? Ai, ontem eu entrei, eu participei, mas eu não consegui me inscrever no chat, tá, tá, tá. Não tem problema, a gente lembra também de vocês. Aqui é sala de aula real, raiz, tá, gente? Então, eu sei exatamente o que está acontecendo, eu vejo aí as coisas acontecerem, então, fiquem muito tranquilos. Não esquece de participar, vai subir, acabando agora aqui, vai subir uma caixinha de perguntas no Insta. Eu quero que vocês vão lá, manda uma pergunta, manda elogio, pode mandar o que vocês quiserem lá, que a gente vai interagir por lá. E eu vou estar respondendo tudo amanhã cedo. Quem me acompanha, né? Sabe que eu cedo começo a falação no Instagram. Se você não está me seguindo, não, você vai lá me seguir, hein? Pelo amor de Jesus Cristo. Tá subindo aí também para vocês. A minha conexão aqui caiu. Esperar. Voltou? Não, não. A sua voltou? Voltou. Ah, então, olha, eu tinha caído, gente. Ai, misericórdia. Tá amarrado. Então, ó, faz o seguinte. Vai lá, participa, interage. Se tiver, tem alguma coisa aí, alguma pergunta? Tá pedindo rever a lista, a gente já enviou. Reenviando a lista para vocês. Está subindo.
Então, ó, eu vou esperar vocês lá no Instagram. Minha equipe está aqui acompanhando para vocês continuarem se inscrevendo. Foi um prazer. Amanhã eu espero vocês, mais o dobro, o triplo de pessoas. Foi um prazer conhecer vocês. Eu espero que vocês